Balanços financeiros, o guia para analisar empresas de forma simples e poderosa. Imagine que você está prestes a investir em uma empresa. Como saber se ela é realmente lucrativa, estável e segura para o seu dinheiro? Bem, é aqui que entra um dos documentos mais importantes no mundo das finanças, o balanço financeiro. Hoje, você vai aprender como interpretar esse poderoso recurso e, mais importante, como usá-lo para tomar decisões seguras e inteligentes. O que é um balanço financeiro? Primeiro, você precisa entender o que é um balanço financeiro. De forma simples, o balanço financeiro de uma empresa é como uma radiografia detalhada da saúde dela. Ele mostra todos os ativos, as dívidas e o patrimônio. É como se fosse uma fotografia de tudo que a empresa tem e deve em um determinado momento. Agora, pense nisso, se você estivesse analisando sua própria situação financeira, você gostaria de saber quanto dinheiro tem, o valor dos seus bens, e claro, todas as suas dívidas. A mesma lógica se aplica às empresas. No balanço, essa fotografia é dividida em três partes principais: ativos, passivos e patrimônio líquido. Entendendo os ativos. Os ativos são tudo o que a empresa possui de valor. Pode ser dinheiro em caixa, estoques, imóveis, máquinas ou até investimentos. Mas é importante saber que nem todos os ativos são iguais. Eles se dividem em dois grupos: os ativos circulantes e os ativos não circulantes. Ativos circulantes são aqueles que podem ser convertidos em dinheiro rapidamente, geralmente em até um ano. Dinheiro no banco, contas a receber, estoques, todos entram aqui. Já os ativos não circulantes são aqueles que não podem ser facilmente transformados em dinheiro. Pense em prédios, fábricas e equipamentos pesados. Esses são os ativos que a empresa precisa para manter suas operações de longo prazo. E o que são os passivos? Passivos são as dívidas e obrigações da empresa. Tudo o que ela deve. Assim como os ativos, os passivos também são divididos em duas categorias: passivos circulantes e passivos não circulantes. Passivos circulantes são as dívidas que precisam ser pagas no curto prazo, geralmente dentro de um ano. Contas a pagar, empréstimos de curto prazo, salários a serem pagos e são obrigações que a empresa precisa liquidar rapidamente. Já os passivos não circulantes são as dívidas de longo prazo, como financiamentos bancários que serão pagos em vários anos. O patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o que resta quando você subtrai os passivos dos ativos. É a parte da empresa que, de fato, pertence aos acionistas. Se a empresa fosse liquidada hoje, é o valor que os donos receberiam após todas as dívidas serem pagas. Patrimônio líquido é como o coração financeiro da empresa. Ele é formado por dois componentes principais: o capital social, que é o dinheiro que os acionistas investiram na empresa, e os lucros acumulados, que são os ganhos que a empresa reteve ao longo do tempo, em vez de distribuí-los como dividendos. Como o balanço financeiro revela a saúde da empresa? Agora que você entende o que são ativos, passivos e patrimônio líquido, vamos falar sobre como usar essa informação para avaliar a saúde financeira de uma empresa. Primeiro, você deve olhar para a liquidez da empresa. Liquidez é a capacidade de uma empresa pagar suas dívidas de curto prazo. Para isso, você compara os ativos circulantes com os passivos circulantes. Uma boa regra é que os ativos circulantes devem ser maiores que os passivos circulantes. Isso significa que a empresa tem dinheiro suficiente ou ativos de fácil conversão para honrar suas dívidas imediatas. Se os passivos forem maiores, isso é um sinal de alerta. Além da liquidez, outros indicadores são fundamentais. O índice de endividamento, por exemplo, mostra quanto da empresa é financiada por terceiros. Um índice muito alto pode indicar que a empresa depende demais de dívidas para se sustentar. O índice de rentabilidade, por sua vez, mostra o quanto a empresa está lucrando em relação ao seu patrimônio. Com esses dados em mãos, você pode avaliar se a empresa é financeiramente saudável e se está gerando valor para seus acionistas. É como ter uma bússola que aponta o caminho para onde a empresa está indo. A importância do balanço financeiro nas suas decisões de investimento. Finalmente, o balanço financeiro é essencial para que você tome decisões inteligentes de investimento.
Ao entender como a empresa está distribuindo seus recursos, você pode determinar se ela está crescendo, se mantendo estável ou em declínio. Empresas com balanços saudáveis tendem a crescer mais consistentemente, enquanto aquelas com balanços problemáticos podem ser apostas arriscadas. Se você investir sem entender o balanço financeiro, é como navegar em um mar revolto sem mapa ou bússola. Por outro lado, ao dominar essa ferramenta, você terá muito mais segurança em suas escolhas e poderá evitar muitos erros que outros investidores cometem.